A primeira Igreja Batista de Manaus comemora hoje seus 120 anos. É um bom momento para lembrarmos um pouco mais da sua vitoriosa história. No ano de 1935, o casal de missionários Eurico Alfredo Nelson e Ida Lundberg Nelson aposentou-se pela Junta de Missões Estrangeiras. A liderança da igreja, tendo à frente Ornan Correia, Astínfilo Cerejo e Enoque Reis, juntamente com a mocidade, fez uma linda homenagem ao casal. Eles também foram homenageados por muitos outros crentes pelo trabalho realizado por quase 40 anos à evangelização de Manaus e de toda a região norte do Brasil. Nesse mesmo ano, assumiu como pastor da igreja Alberto Augusto, que ficou pelo período de 14 meses. Infelizmente, por motivo de saúde, ele saiu de Manaus, mas posteriormente realizou um excelente ministério na cidade de Santos, em São Paulo. Em 1936, visitou o Amazonas o missionário Lewis Bracher, diretor de missões nacionais, que veio conhecer o trabalho na região e ficou empolgado com os relatos de Eurico Nelson. Para substituir o missionário Nelson, nessa época chegou o missionário Clem Hard, com sua esposa Ethel Hard. A igreja preparou uma bela recepção aos novos missionários que vieram a realizar um excelente trabalho na área educacional e na aquisição de patrimônio para os batistas. Em fevereiro de 1937, assumiu como pastor da igreja Albérico Antunes de Oliveira, que além de pastor, era um excelente educador e posteriormente chegou a ser eleito deputado federal. No ano de 1937, a igreja hospedou a Convenção Batista do Amazonas e territórios limítrofes, com dezenas de mensageiros representando as igrejas do interior do estado. Em 1938, o pastor Antunes de Oliveira casou-se com Bete Antunes, educadora, pianista e historiadora, que veio a escrever o livro Centelha em Restolho Seco, uma grande contribuição aos primórdios do trabalho batista no Brasil. Ao final da década, a igreja contava com novos líderes, como Auriomar Silva Lima, Ulisses Pimentel, Petronila, Branca e muitos outros jovens. Além disso, a igreja continuava com uma escola bíblica dominical muito forte, mantendo a tradicional classe Araújo, composta por homens. Havia interesse em sempre ter classes novas com jovens interessados em aprender da Bíblia. Mas também a escola era um meio de trazer muitos visitantes à igreja e lhes apresentar a mensagem de salvação. Em maio de 1939, Eurico Nelson voltou ao Amazonas para fazer uma viagem missionária a pedido de Lewis Bracher. Mas, ao final da viagem, em 17 de junho de 1939, ele veio a falecer em Manaus. O culto de gratidão por sua vida foi presenciado por muitas pessoas, inclusive algumas autoridades da cidade. Ele está sepultado no cemitério São João Batista, na cidade de Manaus, no centro da Amazônia que ele tanto amava. Em 1939, no pastorado de Antunes de Oliveira, a igreja realizava trabalhos evangelísticos e educacionais em vários bairros de Manaus. Em 3 de setembro de 1940, a igreja organizou a Congregação de Educandos em Igreja Batista de Constantinópolis. Igreja essa que permanece com um trabalho vibrante após 80 anos de vida. Nessa época também, a igreja trocou os bancos coletivos por bancadas com cadeiras individuais de madeira, muito mais confortáveis, semelhantes às usadas nas salas de cinema da cidade. Em 1941, o pastor Antunes foi pastorear a igreja de Constantinópolis e o missionário Clem Hard assumiu o pastorado da primeira igreja. O pastor Hard procurou dotar a igreja de melhores condições físicas para as classes da EBD e o salão de cultos. No ano de 1945, durante o período de férias do missionário Hard, o pastor Haroldo Chale dirigiu interinamente a igreja por um período de 5 meses. O coro da igreja já existia desde 1929. Em 1935,
foi transformada em organização, com eleição de diretoria. Agora, fazia apresentações rotineiras durante os cultos, com um local próprio na plataforma. No subsolo, o salão passou a ter divisórias móveis ou de pano para as classes da escola dominical e contava com um palco na parte central para apresentações teatrais, inclusive no período de Natal. A igreja adotava a Escola Popular Batista para evangelizar as crianças, o que é feito até hoje com o nome de Escola Bíblica de Férias. Em 1948, a igreja reservou um lugar específico para as reuniões gerais das crianças e o chamou de pavilhão, local que ficava atrás do templo pelo lado da Avenida Getúlio Vargas. A comunhão dos membros era realizada por piqueniques da Escola Bíblica Dominical em balneários e algumas vezes no Parque 10 de Novembro, levando os membros em ônibus de madeira construídos sob chassi de caminhões. A igreja continuava investindo em muitos pontos de pregação na cidade, dentre eles um na colônia Oliveira Machado. Outro local de trabalho evangelístico era o bairro do Aleixo e, por ser mais distante, usava o transporte de um lotação, veículo também utilizado na cidade. Outros momentos históricos serão tratados em outros vídeos, mas a PIB de Manaus pode dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.